Boa noite mais uma vez. Hoje nós retornamos nosso estudo de Tito. Então gostaria de pedir que vocês fossem para o capítulo 2. Hoje nós terminamos a sessão, terminamos este capítulo, versículo 15. Quando as crianças são menores, é natural ver os mais velhos tentando mandar nos mais novos, né? E aí eu lembro de uma vez que o Iago estava tentando persuadir, meu filho mais velho, estava tentando persuadir a mais nova a entrar. Estava chovendo, a chuva tinha acabado de começar, a chuva estava quente. E eu lembro aos berros ele aqui na porta dizendo para a irmã: entra, tem que entrar, não pode ficar na chuva, não pode ficar na chuva. Eu lá de dentro escutava ele gritar, eu estava ocupado. Aí ele voltou e disse: papai, ela não quer entrar, ela não quer entrar. Aí eu disse: meu filho, você disse a palavra mágica? Aí ele disse: eu disse por favor várias vezes. Eu disse: essa não era a palavra mágica. A palavra mágica é assim: o papai está mandando você entrar. E aí chegando lá, sem gritar, ele disse: Esther, o papai ordena que você entre. E aí a Esther entrou. O texto que nós vamos estudar nessa noite tem algo semelhante. Fala de uma autoridade que é delegada por Deus ao porta-voz de Deus, aquele que explica a palavra de Deus. Na verdade, o texto, versículo 15, é a conclusão do que ele começou a tratar no capítulo 2, verso 1. Mas no versículo 15 diz assim: ensina estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade. Ninguém te despreze. O coração, então, desse texto é: a mensagem e o mensageiro da palavra de Deus devem ser recebidos com submissão, porque eles carregam a autoridade de Deus para informar a mente, instruir o coração e santificar o comportamento do seu povo. Eu digo a mensagem e o mensageiro porque, muito embora a autoridade que o mensageiro tem é delegada por Deus, ele em si não carrega nenhuma autoridade, essencialmente nenhuma diferença entre a ovelha e o pastor. À medida em que ele transmite o recado de Deus na função de porta-voz de Deus, é requerido, no final do versículo ele diz que ninguém despreze você. Então nós vamos ver como essa autoridade se processa dentro da igreja. Ele diz: ensina estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Sobre estas coisas, Tito, você fale, exorte e repreenda com toda a autoridade. Não permita que ninguém despreze você. Essa palavra autoridade aqui precisa ser explicada um pouco. Ela pode ter dois sentidos. No sentido, essa palavra autoridade, ela vai ser traduzida como ordem e mandamento. Por exemplo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo diz a respeito das virgens que estavam se preparando para casar, ele diz: olha, quanto a isto, eu não tenho nenhum mandamento, nenhuma ordem direta do Senhor. E ele usa essa mesma palavra para descrever mandamento como ordem, como comandar alguém fazer alguma coisa. Essa palavra também pode ser traduzida como direito de comandar. Não somente a ordem em si, mas o direito de comandar. Nesse sentido, Paulo estaria dizendo, inspirado por Deus, a Tito: mostre que você tem direito de ordenar quando você os repreender. Deixe claro para eles, Tito, que você não está se colocando numa posição acima deles, está usurpando o poder, tratando, interferindo em assuntos que não é da sua competência. Deixe claro para eles, Tito, que eu tenho colocado você para dizer por seu intermédio o que Deus diz, o que eu quero que eles façam. E nesse sentido, e apenas nesse sentido, quanto a estas coisas, eu quero que você fale, eu quero que você exorte, eu quero que você repreenda com uma autoridade completa, com confiança de que Deus tem chamado você para fazer isso.
não com incerteza, não com timidez, não com parcialidade, de maneira direta, clara, amorosa e graciosa, você diz, ordena estas coisas, que ninguém despreze você. A mensagem, então, e o mensageiro da palavra de Deus devem ser recebidos com submissão, porque eles carregam a autoridade de Deus para informar a mente, instruir o coração e modificar o comportamento do seu povo. Vamos orar. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. E tanto eu quanto os meus irmãos e amigos aqui, nós temos uma debilidade gigantesca. Nós não conseguimos explicar direito, nós não conseguimos ouvir direito. Entanto, isso não muda o fato que nós mais precisamos é que o Senhor fale. Fala, Deus. É o teu povo aqui que se reúne. Nós não queremos escutar o que é humano, queremos escutar o limpo, claro, genuíno leite espiritual. A Ti, Espírito Santo, nosso professor, ministra graça sobre nós nessa noite. Ensina-nos como nos portar, faze-nos valorizar a Tua bendita palavra, instrui o nosso coração, informa a nossa mente, santifica o Teu povo. Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Nós pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Ensinar com autoridade, ou autoridade para ensinar, não é um tema que aparece apenas em Paulo. Se vocês lembrarem bem, Jesus Cristo, diferente dos escribas, em Mateus capítulo 5, versículo 28, no final do Sermão da Montanha, aqueles que ouviam Jesus disseram: uau! Rapaz, este professor, esse mestre, ele é diferente. Eles estavam admirados, o texto diz, porque ele falava com autoridade. A sua doutrina e o seu ensino vinham como autoridade e não como os escribas. O natural dos escribas era referir a uma outra pessoa que referiria a uma outra pessoa, e essas outras pessoas validariam e dariam peso àquilo que eles estavam falando. Ora, eles falavam porque a rabino tal disse isso, porque rabino tal disse isso, e era a fama desses rabinos que conferia autoridade ao que o rabino presente estava falando. Não era assim com Jesus Cristo. Ele próprio trazia a informação e a interpretação da Bíblia ou do Antigo Testamento para o povo. Ele falava na sua própria autoridade, dizendo aos homens o que eles deveriam fazer. O ensino, então, com a autoridade de Jesus era inato. O ensino de todos os outros que vieram depois dele, inclusive os líderes que vocês estão aqui, é sempre um ensino com autoridade, essa autoridade compreendendo como autoridade delegada. Não é a autonomia, os títulos, a clareza, o magnetismo, não é o fato deles serem legais, alto, bonito ou chamativo. É o que eles ensinam, à medida em que eles interpretam, expõem, clareiam a palavra de Deus, são canos dutos, sem impureza, para transportar o que Deus diz para seu povo. Na medida em que eles exercem essa função, eles devem ser recebidos com submissão, assim como a mensagem que eles colocam. Estas coisas, então, ele começa. Versículo 15, estas coisas, é a primeira palavra que aparece no texto original. Que coisas são essas que ele está dizendo? Ora, isso aqui é a conclusão do texto que ele havia começado no versículo 1 do capítulo 2. Se você olhar, até a estrutura é parecida. Versículo 1 do capítulo 2 diz: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Versículo 15 começa dizendo: ensine estas coisas. De novo, as coisas pertinentes à sã doutrina, as coisas que se relacionam com a sã doutrina, os aspectos, as implicações da sã doutrina. Essas coisas aqui, Tito, é o foco do seu ministério.
O que é isso? Versículo 2, diz Tito, isso é pertinente à sã doutrina, que os homens idosos, mais velhos, eles têm que ser moderados. Diz às mulheres mais velhas, Tito, que elas devem ajudar as mais novas, devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, sujeitas ao marido, para que a palavra não seja difamada. Você, Tito, pegue os mais jovens e diga, tenham juízo. Isso é, sejam sóbrios, atentos, não percam tempo, distraídos, sejam focados no que é mais importante. Você mesmo, Tito, prega a você e aos outros presbíteros para que se tornem modelo dos fiéis na palavra, no ensino, no amor, na fé e na pureza. Diz isso, Tito, porque estas coisas se relacionam à sã doutrina. Diz aos servos, Tito, que eles devem ser bons servos, devem se submeter aos seus senhores. Lembra, Tito, essas pessoas que todas essas informações, o que fazer, elas estão respaldadas no porquê fazer. Por que fazer? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque é atributo da graça de Deus transformar, munir as pessoas de poder para realizarem a sua vontade. Diz isso, Tito, a eles. E enquanto você diz estas coisas a eles, que fique claro que desprezar a fala de Deus escrita no papel coloca essas pessoas em grande perigo. Que ninguém despreze você, Tito. Essas coisas, então, são relacionadas à palavra de Deus. E aqui a gente entra no assunto, talvez, de jurisprudência. Jurisdição. É o que eu quis dizer. Jurisdição. Onde as esferas foram desenhadas por Deus. E as esferas desenhadas por Deus, elas foram alocadas determinadas autoridades ou líderes para funcionar e gerir aquelas esferas de ação. Assim como o Estado não deveria interferir na família, inicialmente, é muito estranho quando a igreja tenta interferir no Estado de outra forma. E de cima para baixo tenta estabelecer uma regra e um credo de fé que abarque todas as estruturas, ou o Estado em si, como fez Constantino, forçando os homens a se converterem. Esse é um contrassenso. Família, igreja e Estado, muito embora não sejam errados e profanos, eles são jurisdições diferentes e têm de Deus pessoas para dar conta. Todas as vezes que o Estado disser a um pai como ele deve criar o seu filho, ele está ultrapassando os limites estabelecidos por Deus, mesmo que o Estado ache que isso é legal. Todas as vezes que um pastor cruza o limite e diz, não o que fazer, você deve amar a esposa como como Cristo amou a igreja, mas o como fazer, dizendo, é assim que você deve fazer, ele ultrapassa um limite que Deus estabeleceu. Ele pode dizer que você deve ensinar os seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, mas em dizer isso e em disciplinar os seus filhos, existe uma diferença aí, que não é competência dele conforme a ordenação de Deus. Aqui a gente vê a jurisdição daqueles líderes que Deus colocou para a igreja. Eles dizem como os homens mais velhos, como os homens mais jovens, como as mulheres mais velhas, como os servos, como as servas, como os senhores, devem se comportar. Talvez a pergunta que a gente precise fazer aqui é se nós concordamos com Deus para essas questões. Todas as vezes que a gente falar de autoridade, a gente vai encontrar alguns problemas. O problema mais sério é que nós não gostamos de autoridade, gostamos de colocar as responsabilidades sobre nós e nós fazermos aquilo que dá na nossa cabeça. Deus, no entanto, nas 3 diferentes esferas, colocou determinadas pessoas para dizer ou para liderar, dizer como as coisas deveriam ser. E aqui dentro da esfera da igreja, Deus chamou os presbíteros para realizarem essa função. Estas coisas que ele acabou de dizer, sobre elas você deve falar, exortar e repreender. Essas 3 palavras, elas indicam o modo
como isso deve ser tratado, dizendo para Tito: Tito, é assim que você deve lidar com a sua audiência, é assim que você deve explicar, ensinar, comunicar o plano de Deus. Fale, exorte e repreenda. E ao colocar essas três coisas linkadas com autoridade, ele diz: essas três coisas devem sempre ser realizadas na convicção de que este é o plano de Deus para você e através de você para a sua igreja. A primeira palavra aí que ele diz é fale. E como fale, ele está dizendo: informe a mente, diga, explique, transmita informação, comunique o plano de Deus. Que nenhum deles, Tito, se perca ou faça errado por não saber o que é certo, porque você restringiu ou segurou essa informação. Abra a boca, Tito, diga o plano de Deus, comunique, coloque a verdade sempre diante dos seus olhos, relembre para as suas mentes, não permita que elas sejam esquecidas, que os antigos sejam lembrados, que os jovens sejam instruídos a respeito do plano de Deus. A coisa mais básica que os líderes de vocês, que eu deveria fazer com vocês, é falar o que vocês deveriam fazer, de acordo com a palavra de Deus, é informar as coisas que vocês deveriam fazer, informar a mente de vocês. Por aí a gente tira que o cristianismo não é um sistema religioso subjetivo, não é uma coisa assim muito abjeta, onde ninguém sabe de nada, onde ninguém tem convicção absoluta, ninguém sabe muito bem a informação. É responsabilidade daqueles que lideram, aqueles que explicam a palavra de Deus, líderes, como é o caso aqui, mas outros, professores de escola dominical, pais, aqueles que têm de fato a responsabilidade de ensinar, que eles sejam claros e comuniquem a verdade de Deus, que eles alimentem a cabeça do povo. O cristianismo tem sido acusado, e o cristianismo moderno, o evangelicalismo brasileiro, de ser preguiçoso mentalmente, de ser raso na reflexão, e de outros nomes que eu não posso dizer. Infelizmente nós temos sido acusados de não pensar, e isso, eu acho, é parte da liderança, que não ensina os homens a pensar, não ensina as pessoas a pensar, ensina-os a repetir. Todo mundo conhece aquela história da qual nós devemos fugir. A história que Spurgeon contava era que um homem estava construindo alguma coisa na frente da casa. E aí, de repente, alguém apareceu lá e disse: rapaz, você está construindo aqui? Estou. E você conhece esse pessoal? Era em frente à igreja. Ele disse: eu estou construindo esse negócio aqui para essa igreja. Ah, é? E você conhece essa igreja? Sim, eu conheço, eu sou de lá. Ah, que legal. E o que eles creem? O que eles creem? Eles creem no que eu creio. Ah, é? E no que você crê? Eu creio no que o pastor crê. E o que o pastor crê? O pastor crê no que a igreja crê. E no que a igreja crê? A igreja crê no que eu creio. Você consegue defender a sua fé? Consegue ler o estatuto da sua igreja? E dizer assim: eu creio, não porque eu ouvi falar, mas eu creio porque a Escritura diz. Ou você simplesmente é um repetidor de informações e não é habituado a pensar e a refletir. Cristianismo não é um sistema para preguiçosos mentais. Não existe nenhuma vantagem, nenhuma honra para aqueles que eximem do processo reflexivo de perguntar de maneira sadia por que as coisas são como são, por que não são como deveriam ser, qual a razão por que as coisas são como são ou não deveriam ser. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele diz: olha, eu quero que vocês mais velhos, vocês ajudem os mais novos, vocês mais novos, vocês aprendem com os mais velhos, vocês mais idosos, cuidem das mulheres mais jovens, e depois disse ele: por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, porque esse é o plano de Deus para vocês, é por isso, essa é a razão, é a grande razão porque você tem que fazer o que tem que fazer. Por que você está aqui nessa noite? Por que você lê a sua Bíblia? Qual é a vantagem que tem ou desvantagem que traz? Por que você é cristão? É responsabilidade minha dar
dar alimento para a sua mente, não para você esquecer, mas para digerir, pensar e refletir. Por isso que aquele velho hábito que se tinha de escrever ainda é muito salutar para ajudar você a pensar. Por isso que iniciativas como o Recap, que os jovens têm, é absolutamente sadio para ajudar você a pensar e a responder as coisas. Não saber porque nós cremos naquilo que cremos é uma vergonha diante de Deus. O método de informar a mente é a comunicação verbal. Não somente o sermão, mas os momentos em que estas coisas estão sendo ditas, faladas e ensinadas. Tenha certeza de que eles entendem a palavra de Deus, Tito. Que você está explicando com clareza a palavra de Deus. Mas o ministério do pastor, o ministério de Tito, você deveria receber a mensagem e o mensageiro com submissão, reconhecendo a autoridade de Deus, não somente porque esse é o instrumento de Deus para informar a sua mente com as verdades de Deus. Próxima palavra, ele não somente diz ensine ou fale, ele diz também exorte. Mais do que informar a mente, a palavra exortar dá a ideia de instruir o coração. Essa mesma palavra ela apareceu no versículo 9 do capítulo 1. Falando do pastor, ele diz, ele deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina. Para quê? Para que possa exortar pelo reto ensino, para que possa instruir. Os pastores precisam conhecer bem a Escritura para terem condições de exortar pelo reto ensino. O pregador, ele precisa, depois de explicar o que se deve crer, usar de todos os meios bíblicos disponíveis para que as pessoas tragam essas ideias aqui, a respeito de Deus, da vida, do mundo, do emprego, dos meus filhos, meu relacionamento com meu marido, todas essas ideias com a mente informada, o pregador precisa apelar para que eles consigam trazer as ideias e descer ao coração. Mais do que informar, é instruir o centro das vontades. É implorar a Deus para que as informações desçam e sejam digeridas para o coração, gerando vontade de realizar. Não é à toa que muitos homens que lutaram no passado, eles oravam, Senhor, dize-me o que queres, mas dá-me o que me ordenas. Isso é, a maioria dos problemas não é intelectual. Vocês sabem o que tem que fazer. Mas quando sair daquela porta, começou a segunda-feira, não vai haver talvez vontade de fazer aquilo que você sabe que deve fazer. A palavra de Deus, o ministério de ensino da palavra de Deus, o pastor, precisa implorar a Deus e até a vocês, que depois da mente informada, o coração seja instruído, o centro de vontades seja impactado, surja o desejo de realizar aquilo que Deus disse que é o correto. Esse é o ministério do Espírito Santo. Se a primeira, a fala ou a ensinar, se referia a informar ou a conhecimento, essa segunda etapa aqui, sobre exortar, fala da apropriação. É quando aquilo que foi dito, que eu sei, se torna meu, é para mim, não para o meu vizinho, não para os outros, mas para mim, eu me aproprio do que foi dito e guardo no meu coração. Não é explicar simplesmente o texto. Essa palavra, ela dá a ideia de que eles tratem como se fosse seu, Tito, seus corações, que eles sejam apelados, encorajados, estimulados, incentivados, instruídos a desejarem realizar a vontade de Deus. Encoraje, então, incentiva, torça, requeira, implore, tudo isso está no campo semântico dessa palavra. Mas não permita que eles sejam apenas degustadores da verdade. Eles gostam de estar certo a respeito de tudo. Isso é nada. Isso é o nível demoníaco de conhecimento.
Crês tu que Deus é um só? E fazes bem, até os demônios creem. É nesse segundo momento, exorta, que os salvos e filhos de Deus se demonstram como eles são. Então, Tito, informa a mente, instrui o coração deles. Diz para eles que eles devem pegar o conhecimento e tê-los como deles. Que eles não se desviem, não esqueçam, mas decidam, tenham vontade em realizar aquilo que Deus deseja. Eu lembro de uma história que me contaram sobre um homem tinha o seu compadre, no interior, há muito tempo atrás. E aí, de repente, o seu João estava passando, era um evangelista, e chegou na casa de um homem, o seu Joaquim. E aí, parou para beber água e começou a compartilhar o evangelho. O seu Joaquim era um homem muito importante naquela sociedade agrícola ali, e se tornou amigo do seu João, o evangelista. O seu João compartilhou o evangelho com aquele homem por 5 meses. Ora, o homem muito católico, seu Joaquim, a fama correu solta de que ele estava tendo encontro com os bodes. Era assim que chamavam os crentes naquela época, que ele estava quase tendo cheiro de bode. Seu Tomé, um outro homem muito importante de uma cidade vizinha, soube disso. E como católico e amigo do seu Joaquim, viajou muito tempo, 3 dias, de jumento, para tentar ajudar o seu Joaquim a retornar, a abrir mão desse negócio, né? Ele chegou exatamente um dia depois que o seu Joaquim decidiu seguir a Cristo. E a conversa saiu mais ou menos assim. O homem que veio de longe, né? Perguntou: Joaquim, compadre, o que foi que aconteceu? Eu vim aqui, rapaz, para tirar esse negócio da tua cabeça. Que negócio é esse de ser bode? Que negócio é esse de ser crente? Eu vim aqui para tirar esse negócio da tua cabeça. Seu Joaquim olhou para ele e disse: ô compadre, se tivesse vindo ontem, mas é porque da cabeça já veio para o coração, não dá mais para sair, já foi. É no momento em que a informação desce ao coração que ela tem a sua utilidade realizada. Na cabeça, qualquer demônio pode ter. No coração, só os salvos pela graça de Deus. Tito, então, Paulo diz para Tito: Tito, você precisa fazer isso com toda a autoridade. A mensagem e o mensageiro da palavra de Deus devem ser recebidos, Tito, com autoridade, com submissão, porque eles carregam a autoridade de Deus, tanto para informar a mente, quanto para instruir o coração, como para transformar o comportamento dos homens. A informação chega aqui com ajuda, dedicação, foco, ajuda do alto, isso desce ao coração e isso explode nas atitudes e no comportamento. É assim que nós somos santificados. A próxima palavra, ele diz: repreenda. Convença-os que eles estão errados. Mostra o erro diante deles. Criar convicção do erro. É isso que a palavra diz. Criar convicção de um erro por mostrar o que é certo, por mostrar as provas de que ele está errado. Tem tanto uma conotação negativa quanto positiva. A positiva está no resultado. A negativa está na firmeza. Declara que os homens estão errados quando eles estão errados. E enquanto eu lia, irmãos, eu pensava em alguns de vocês. E pensava no trabalho que Deus me deu. Que tipo de igreja era essa de Creta? Vamos olhar aqui, versículo 10 do capítulo 1. Diz que eles eram insubordinados. Eles eram mentirosos. Eles tinham que se calar e parar de ensinar, tinham que ser disciplinados, versículo 11. Versículo 12 diz que eles eram mentirosos, eram comilões, eram glutões, eram preguiçosos, eram egoístas.
Tito tinha que dizer para eles: vocês estão errados. Eram gananciosos, eram hipócritas, versículo 16. Já imaginou o trabalho que Tito ia ter? Chegando lá em Creta: pai, quem é esse menino aí? Sabe nem se fica. Aí está chegando aí, vai me tirar uma posição de liderança? Quer dizer que eu não vou ensinar mais? Está dizendo que eu sou glutão? Está dizendo que eu sou mentiroso? Quer dizer que eu não posso mais ensinar na escola dominical? Não posso mais servir dessa maneira? Como é que história é essa? O trabalho então dos líderes, o trabalho daqueles que Deus deu a vocês para pastorear, não envolve somente dizer: é desse jeito, mas implorar para que você olhe porque é desse jeito, porque Deus disse isso, você tem que fazer isso. Mas o trabalho vai mais além. Criar convicção no coração de vocês pela repreensão. Não é assim. Você está errado diante de Deus, está numa situação de grande perigo se não se voltar para Ele. O que você está fazendo com a sua vida é errado. Você não vai ensinar mais, não vai servir mais nesse ministério. Você está sendo preguiçoso, está sendo egoísta, está sendo imoral, você está sendo ganancioso. Esse é o nosso trabalho. Deus faria isso por meio de pessoas, assim como o Pai faria para o seu filho. Deus queria proteger essas pessoas, a igreja, daqueles que de dentro da igreja fariam de maneira errada. Fala o que convém à sã doutrina. Enquanto vocês conferem, irmãos, com a Bíblia aberta, o meu trabalho é denunciar o erro. E eu imploro para que vocês protejam esta igreja, toda vez que a Bíblia é aberta e pregada, que vocês confiram, que exijam dos seus líderes que a Bíblia seja pregada, que reclamem quando as coisas não estão claras, quando não há informação correta, quando não há apelo pela vontade de Deus, quando não há tentativa de criar convicção, quando não há repreensão, quando não há pastoreio, que vocês procurem outros que façam, porque o plano de Deus é que homens irrepreensíveis pastoreiem a sua igreja, não outro. Se fere-se o pastor, as ovelhas se dispersam. Por isso que na revitalização desta igreja, Paulo começa com uma liderança que seja irrepreensível. E como irrepreensível ele diz o caráter, como foco é a fala de Deus escrita no papel. É falar o que é pertinente à sã doutrina. E quanto a isso, Deus nos deu autoridade para falar, para exortar e para repreender. Com toda a autoridade. Autoridade não minha, autoridade delegada pelo seu Senhor. Alguns podem dizer: mas pastor, se essa autoridade é delegada, por que o senhor acha que não seria a mensagem, não? Seria sim. Mas não seria só a mensagem. No final desse verso, ele diz assim: que ninguém te despreze. Não é a primeira vez que Paulo diz isso. Paulo já havia dito em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 11. Ele diz: ordena estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. No texto de Tito não diz a razão. A razão poderia ser juventude, a razão poderia ser porque ele tinha acabado de chegar, a razão podia ser porque eles eram insubordinados e desobedientes, porque eles não queriam se submeter. Os homens são bons em encontrarem justificativas para não se submeterem aos seus líderes. Responsabilidade então de Tito dizer o que eles devem fazer repreendendo. Dentro dessa repreensão está
aquele desejo de que o líder, o pastor, ele de fato explique a verdade sem coação, sem pressão, sem parcialidade, sem favoritismo, sem amigos intocáveis, sem nada, que ele seja um representante de Deus, amando a todos igualmente e dizendo: assim diz o Senhor, alto ou baixo, preto ou branco, rico ou pobre, jovem, adulto, criança, meus filhos e os filhos dos outros, que todos sejam tratados iguais, recebendo a fala de Deus escrita no papel para eles. Que eles sejam repreendidos quando necessário, com toda a autoridade. Não tenha favoritos, Tito. Ele está dizendo: reprove os pecados dos homens. Não tenha medo do que eles irão pensar de você. Não permita que os seus pecados sejam aceitos como normais. Ninguém te despreza. Essa palavra desprezar aqui, ela tem uma conotação interessante. Em Mateus capítulo 15, versículo 6, o texto diz assim, é aquela história da tradição dos homens e a oferta. Lembram disso? A tradição dos homens e a oferta dos pais? Jesus diz assim, capítulo 15 de Mateus, verso 6, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição dos homens. A palavra traduzida por desprezar, aqui foi traduzida em Mateus por invalidar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês acreditam que a tradição de vocês tem autoridade maior do que a palavra de Deus. Paulo está dizendo a Tito: não permita que eles invalidem a autoridade que você tem. Não permitam que eles justifiquem insubordinação, enquanto você fielmente explica a palavra de Deus. Não permita que eles invalidem, destruam, encontrem razões para desobedecer aquilo que Deus diz. O que me chama a atenção agora é para quem Deus deu essa ordem. Para quem? Ninguém te despreze. Para quem é essa ordem? Ou ninguém despreze você. Para quem é essa ordem? Não é estranho? As cartas do Novo Testamento eram cartas circulares e tantas vezes eram lidas publicamente. Então Paulo queria dizer alguma coisa, a carta seria lida publicamente, aí todo mundo ficava sabendo às vezes dos pecados de outros, e Paulo tentava reforçar a autoridade de Tito, fazendo com que o povo leia, né? Leia as coisas que ele estava pensando para Tito. Mas o mandamento aqui, mesmo que a igreja estava ouvindo Paulo dizendo: olha, eu não quero que ninguém despreze você. Ele já havia falado isso para Timóteo em Romanos capítulo 16. Timóteo está indo aí, eu quero que quando chegue aí, eu quero que ele não seja desprezado. Eu não quero que olhem para ele de cima para baixo. Eu não quero que ele seja renegado. Eu não quero que eles se desfaçam dele, que tratem ele com desdém. Mas aqui o mandamento é para Tito. Como é que Tito poderia cumprir esse mandamento? Como é que Tito poderia ter certeza de que as pessoas não estariam desprezando a ele? Eu fico pensando as perguntas que devem ter surgido lá na igreja. Rapaz, quem é esse camarada aí aparecendo assim? Chegou chegando. Quem você pensa que é para nos dizer o que fazer? Acabou de chegar, é tão novo, não sabe nem se fica. Você não é o apóstolo Paulo. Não é como o antigo pastor que fazia assim, ou você faz exatamente diferente. Eu não gosto do seu cabelo, não gosto da roupa que você usa, eu não gosto do seu estilo musical, não gosto de como a sua esposa, não gosto, e daí todas as justificativas, essas justificativas para insubordinação nada mais são do que a mesma justificativa que disseram para tratar Timóteo de maneira errada, desprezível. Ele é muito jovem. Como é que Tito poderia fazer isso? Eu acho que ele poderia fazer isso de duas maneiras. Primeiro, ele deveria viver uma vida que agrada a Deus. Versículo 7 do capítulo 2, ele deveria ser modelo de boas obras. Ele deveria, no ensino, mostrar integridade, reverência,
linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário fosse envergonhado, não tem nada o que dizer. Então ele iria provar de que de fato ele era um homem digno de crédito, não perfeito, mas irrepreensível, não com pecados não tratados, não com diferenças, mas irrepreensível. Ele deveria mostrar isso, e à medida que ele mostrava, a credibilidade surgia, e ele fazia com que os adversários, esses aqui, ficassem envergonhados. Mas em segundo, ele iria, junto com o presbitério, disciplinar aqueles que continuassem insubordinados. Eu acho que é parte do que está acontecendo aqui, capítulo 1, versículo 10 em diante. Porque existem muitos, especialmente os das com circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque estão pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Para isso que eles estão fazendo. Exorta, repreende-os severamente, verso 13, para que sejam sadios na fé. Ele deveria disciplinar, deveria repreender esses homens, deveria ficar claro que eles estavam errados. Estou dizendo isso porque, apesar de ser a dificuldade lá de Tito, eu não consigo achar que nós teríamos a mesma dificuldade aqui na Planalto. Não consigo pensar que os meus irmãos ficariam desprezando os líderes de vocês por diminuir a autoridade, por destruir a sua reputação, por falar mal dos seus defeitos, por falar mal dos líderes que Deus trouxe para cá em outras igrejas. Não conseguiria ver isso acontecendo na Planalto, né? Isso é coisa das pessoas de Creta. Haverá sempre a tentação de achar que essas coisas não acontecem. O plano de Deus é simples. Os líderes da igreja, à medida em que eles são mensageiros e trazem a mensagem, eles devem ser recebidos com a autoridade de Deus, enquanto eles falam das coisas relacionadas a Deus. Se os homens não são qualificados, eles não devem participar do púlpito ou qualquer outra coisa. Essa é a única profissão que aquilo que você é garante o seu trabalho. Se você não é, não pode ser pastor. Mas se é, então é importante que a igreja compreenda que essa é a vontade de Deus. Talvez você conheça alguém que tem dificuldades com alguns líderes da sua igreja. Tome a decisão diante de Deus de não colaborar com os pecados dessas pessoas. Desprezar aqueles que Deus colocou para coordenar, liderar, servir, alimentar vocês, é cuspir no prato e na maneira que Deus se utiliza, o sábio Deus que comprou a sua igreja, a maneira que Ele utiliza para cuidar de você. Não permita que falem mal da sua liderança. Declare diante de Deus o que é errado. Lute contra qualquer tipo de fofoca na sua liderança, entre os seus professores, seu pai. Não permita que isso destrua a autoridade daqueles que Deus colocou em posição de autoridade. Não permita que aqueles que Deus colocou para cuidar de vocês sejam desprezados. Eu não sei como normalmente você vê o povo que Deus colocou para cuidar de você. O texto aqui, enquanto ele diz para Tito, ele diz para a igreja de Creta. E enquanto ele diz para a igreja de Creta, ele diz para a gente. Ele diz: recebam as instruções de 3 maneiras. Permitam, vejam que isso como plano de Deus, deixem que isso carregue a autoridade. Quando ele informa a sua mente, quando ele instrui o seu coração, quando ele modifica, transforma o seu comportamento, enquanto ele fala o que convém à sã doutrina. Ninguém
despreze. Esse texto também nos ajuda a escutar os sermões. Como é que você escuta um sermão? Talvez aqui a gente tenha um link de coisas que você pode anotar, talvez. Sempre ao terminar um sermão ou durante o sermão, pense assim: o que eu devo saber de acordo com esse sermão? Quais informações eu devo saber, ou não sabia, agora sei, sobre mim, sobre Deus, sobre o mundo, meus irmãos, a igreja? O que eu sei? O que eu devo saber? Segundo, como ou o que eu devo sentir por causa daquilo que eu sei? Isso é, depois de ter a minha mente informada, como meu coração pode ser instruído? Qual tipo de atitude deve ser o resultado de pensar certo a respeito de Deus, de mim, ou corrigir um pensamento errado a respeito de mim e de Deus? E por último, pegue uma coisa: o que eu devo fazer? O que eu devo saber? O que eu devo sentir? E o que eu devo fazer? O que eu devo modificar? Mas uma coisa, não muitas. O que eu devo fazer com base naquilo que eu ouvi? Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus então diz: ensina estas coisas, Tito. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Vamos orar. Pai, eu queria agradecer pela tua bendita palavra. Ela nos instrui. Eu queria agradecer porque nós não precisamos defender. A tua palavra nos instrui. Eu peço que o Senhor nos ajude a caminharmos em santidade, que a tua palavra ela informe a nossa mente, que ela de fato instrua o nosso coração, que ela modifique a maneira como vivemos. Que o Senhor purgue a tua igreja, que o Senhor nos proteja de qualquer raiz de amargura, qualquer falsidade, qualquer desprezo pelas autoridades que o Senhor tem colocado. Faz-nos lidar de maneira bíblica com as diferenças. Faz-nos lidar de maneira que te agrada. Ajuda-nos a crescermos juntos como igreja e avançarmos até os confins da terra e perdoarmos e sermos perdoados e vivermos como família para a glória do teu nome, sem ninguém que fique para trás, e a nos ajudarmos e nos amarmos e nos consolarmos e nos exortarmos e ouvirmos a tua palavra com atenção, dedicação e empenho. Que o Senhor fale, que somente a tua palavra tenha vez, que a palavra do homem seja esquecida, que a tua palavra, que é a verdade, santifique o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.